Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião, né, do nosso grupo. O grupo agradece a presença de todos, né? Temos umas 120 pessoas aqui. Vai chegar. Mais ou menos, né? Olhando por cima assim. Tá chegando. Antes da gente começar, vamos fazer uma oração. A palestra está um pouco extensa hoje, então vou dar uma corrida, tá? Vamos agradecer a espiritualidade que preparou o ambiente para nós, agradecer ao nosso Pai e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade que nós estamos tendo de aplicarmos um pouco do nosso tempo, da nossa energia, no nosso autoconhecimento, na nossa reforma, na busca do nosso propósito como espíritos, e isso tudo graças a Deus, né? Nós temos essa oportunidade, então vamos ser gratos. E a espiritualidade toda que trabalha preparando esse ambiente aqui pra gente, fazendo com que a gente tenha um lugar seguro, saudável e junto com pessoas, né, que são os nossos amigos, né, para que a gente tenha um ambiente bem agradável para fazermos esse estudo. E vamos pedir à espiritualidade também que durante esse momento eles possam nos ajudar, né, fazendo a limpeza, né, das energias negativas que a gente traz do lado de fora, para que a gente possa ter bastante foco, para que a gente possa focar na nossa reforma íntima e para que a gente possa também, através das nossas ações, sermos exemplos, né, para as pessoas que nos rodeiam, né, os nossos parentes, nossos amigos, de uma forma geral. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o tema da palestra de hoje, ele é o que é espírito. Se vocês lembram, a gente fez essa palestra no começo do ano. E aí a gente falou que ia ter uma parte 2. Então hoje vai ser a parte 2. Tá? Só recapitulando o que foi falado, que nem todos estavam naquele dia. Quem estava na primeira palestra? É a da mesa. Hã? É a da mesa. É a da mesa. A que gerou polêmica. A gente falou nessa palestra que esse tema é um tema mais voltado para o lado científico do Espiritismo, porque vocês sabem do tripé, né, do Espiritismo, a ciência, a filosofia, a religião, mas se a gente refletir bastante, o Espiritismo começou pela ciência. O Kardec, como era um pedagogo, médico, cientista, ele começou a buscar essas informações com caráter científico. E após ele ter chegado a algumas conclusões, ele viu que tinha um conteúdo moral, e aí então ele optou, né, por também escrever livros com conteúdo moral. Ele poderia ter ficado só com a ciência, mas ele optou a trazer a mensagem de uma forma mais completa. Então daí ele colocou muito a parte filosófica e a parte religiosa também. Né? Mas hoje nós vamos abordar mais o caráter científico, tentando pegar não só da codificação, mas também dos conhecimentos que nós temos hoje, elementos para complementar o nosso entendimento a respeito daquilo que o Kardec trouxe. Então não é contraditório, é só um complementar. Tá? A gente falou da primeira palestra, que o Kardec definiu através das informações com os espíritos, que o espírito era um princípio inteligente. E que os espíritos também ensinaram que esse princípio inteligente ele era necessário para transformar um princípio material, que é o fluido cósmico universal, que não tem massa, que não é suscetível à gravidade, que tem uma tendência natural à dissipação, né? E através do princípio inteligente a gente consegue agregar esse princípio material, que é o fluido cósmico universal, e formar a matéria. Então que a matéria só existe porque existe o princípio inteligente. E a gente falou daí da mesa, que a mesa só existe porque existe um princípio inteligente integrando a matéria e possibilitando que essa matéria forme moléculas, essas moléculas materiais, esses materiais possam ser usados para fabricar uma mesa ou para fabricar um corpo humano.
né? De maneira natural ou de maneira artificial. Então, a gente definiu isso daí e a gente falou também que a gente ia dar a nomenclatura para a gente não saber do que nós estávamos falando de duas coisas. Nós vamos falar a palavra espírito, tá? Porque o espírito ele significa mais de uma coisa dentro da codificação, desde o princípio inteligente que agrega um material de uma mesa, como também um princípio inteligente que adquire consciência, manifesta através de um corpo físico, e nós também chamamos de espírito. Então nós vamos usar dois nomes alternativos apenas para evitar confusão, tá? A gente vai chamar esse princípio inteligente que adquire consciência e chega na forma humana de consciência extrafísica, tá? Que é uma consciência que já evoluiu, já passou pelos estágios evolutivos, passou pelo estágio vegetal, estágio mineral, estágio animal, chegou na fase humana e agora adquiriu uma consciência de si mesmo. Então nós vamos chamar de consciência extrafísica, tudo bem? Apenas para evitar confusão, tá? Mas não deixa de ser o que nós chamamos de espírito na codificação, ok? Tudo bem? Podemos? Não? Vai ter alguma outra coisa que você vai chamar de espíritos? Não vou usar a palavra espírito. Vou chamar o princípio inteligente, que é uma coisa mais elementar, ou consciência extrafísica. Quando eu falar princípio inteligente, eu estou falando do espírito ainda numa fase mais primária. E quando eu falar de consciência extrafísica, eu estou falando de um espírito já numa fase que atingiu a consciência humana, ok? Agora que a gente já definiu bem o que a gente vai falar, hoje nós vamos focar na consciência extrafísica, tá? Mais na fase humana, tá? Porque é a fase que nós já adquirimos a inteligência a ponto da gente se reconhecer como uma consciência ou como um ser, tá? Então, agora que nós já definimos e nós já estamos nos manifestando na fase humana, essa consciência extrafísica que nós vamos falar hoje, nós vamos tentar entender através da ciência elementos que nos ajudem a complementar ou ajude-nos a interpretar melhor o que está na codificação, tá? Então vamos começar primeiro com o espírito encarnado, tá? Que nós somos todos nós, né? Tem alguém aqui que está desencarnado e não sabe ainda? Sim, eu acho que não, né? Você quer dizer Tem alguns que vocês não estão vendo, mas que vocês estão vendo. Quem não está aqui, levanta a mão. Então nós vamos falar dos encarnados primeiramente, tá? Então aqueles que não estão encarnados, né? Não estamos falando de vocês, tá? Falaremos apenas do ser humano por enquanto, pois sabemos que se tornaria muito vasto e com menor precisão a gente falar do espírito ainda em formas animais, né? A gente não tem relatos, né, muito grandes a respeito do como o espírito ele age ainda numa forma animal e racional. Eles chamam de irracional, mas acho que isso é questionável. Nós nos limitaremos a avaliar apenas as informações contidas, nós não nos limitaremos a avaliar apenas as informações contidas na codificação, embora as informações que nós vamos falar não contrarias da codificação. Nós consideraremos também informações obtidas e estudadas pela ciência, que nos trazem um olhar mais pragmático a respeito da maneira com que o processo da encarnação ocorre, tá? Então vamos começar com esse conceito da encarnação. A maneira com que a gente interpreta a encarnação na doutrina espírita e é que a gente considera uma dualidade, né? Que existe o mundo físico, existe o mundo material, né? Ou você está encarnado ou você está desencarnado. Sendo que no mundo físico, a consciência extrafísica se manifesta durante a vigília através de uma vestimenta que nós chamamos de corpo físico. É mais ou menos esses termos que usam na codificação, certo ou não? E essa consciência extrafísica, ela consegue se libertar durante o sono de maneira mais ou menos consciente, varia.
né, de evento e varia de pessoa para pessoa, tá? Que é o que a gente chama de Sonho. sonho. É um aluno exemplar aqui. Nós sabemos também que existem fenômenos onde essa consciência extrafísica consegue perceber outras realidades de maneira voluntária, quando busca um estado alterado de consciência, que é o chamado transe. Tá? O exemplo de transe que nós temos, né, um dos mais completos seria a própria mediunidade nas suas mais variadas formas. Tá? Então sejam as próprias intuições, onde você consegue perceber informações que não estão nítidas no ambiente que você está, mas você percebe algumas coisas. As visões, você vê coisas que as pessoas não estão vendo. A clarividência, a clareaudiência, as próprias incorporações, quando você conversa com entidades do plano, que estão no plano dito espiritual, né? Então são fenômenos que nos demonstram que durante o transe, mesmo estando encarnados e em vigília, você consegue buscar esse estado alterado de consciência, a fim de que você permita que abra um canal de comunicação com essa outra realidade, que a gente chama de mundo espiritual. Não é sem propósitos que as religiões mais antigas, principalmente na Ásia, que as seitas e as religiões recomendam a prática da meditação. Na meditação, alcançamos estados mais livres de consciência. Quem já ouviu? Quem faz meditação aqui? Faz sentido o que eu estou falando ou não? Na meditação você consegue perceber mais coisas, você consegue obter mais informações, né? Que nos permite uma visão menos limitada das coisas, e esses ensinamentos se transformam em sabedoria básica dessas seitas, né? Não sei aqui quem já estudou alguma coisa a respeito, mas o budismo, ele é basicamente uma religião ou uma crença ou uma seita baseado justamente na meditação, né? Onde o Siddhartha Gautama, através da meditação, teria atingido um nível de estado alterado de consciência, onde ele obteve ensinamentos que ele trouxe e virou um guia para um grupo de pessoas que acabaram criando futuramente o que hoje é chamado de budismo. E Buda, na verdade, é um título, mas é também um estado, né, de elevação, né, estado de nirvana. Tem o hinduísmo também, que é muito baseado em meditação. Inclusive, o próprio Siddhartha Gautama, antes de criar o budismo, ele encontrou esses yogis, né, que ficam lá meditando em jejum por dias e tal, e ele começou a meditar. E aí que ele começou a ter as informações. Então, na verdade, ele foi influenciado por essas religiões que já existiam, que faziam meditação. Ok, até aqui? Ao avaliarmos os relatos obtidos através de comunicações mediúnicas com consciências extrafísicas desencarnadas, podemos perceber que na realidade, a realidade em que tais consciências se percebem não difere muito do nosso plano físico. Vocês já pararam para pensar isso? Muitas das reuniões mediúnicas que a gente tem acesso, que a gente faz aqui, ou que a gente lê, ou que a gente sabe a respeito, essas entidades, elas não estão numa realidade muito diferente do que a nossa aqui. É lógico que tem alguns que estão, mas a grande maioria está vivendo num mundo muito parecido com o nosso. Nessas realidades, a matéria ainda está presente. Existe em variado grau uma limitação das capacidades de tais consciências libertarem do sofrimento, do tempo e do espaço. Então o que a gente percebe é entidades que às vezes estão presas no tempo, estão presas num sofrimento, estão presas em um lugar físico, muitas vezes relacionado ao momento da morte. Então assim, ainda essas entidades, elas não atingiram um grau de consciência que é capaz de elas mudarem essa realidade, né? Isso se percebe muito nas comunicações mediúnicas. Percebe-se ainda um agrupamento por afinidade de consciências extrafísicas que coexistem em determinadas realidades.
desde níveis de extrema perturbação até níveis de extremo bem-estar, dependendo do estado de suas consciências. Olha que interessante. A gente tem comunicações onde tem pessoas que estão num nível terrível de sofrimento, atolados em um lugar, sofrendo queimaduras e várias coisas terríveis. E nós também temos comunicações de entidades que estão muito bem, que têm uma serenidade, um conhecimento, uma sabedoria muito grande, que estão em paz e nos trazem muitas informações, né? Então, assim, por que essa variação? O que varia de um para outro, né? Sem querer fazer julgamento ainda do motivo, mas para a gente refletir. Aí, fazendo essa palestra, eu adicionei um parágrafo aqui que é uma opinião pessoal, né? Esses dados, eles sugerem para mim, né? Ele me faz questionar se o mundo físico e o espiritual, ao invés de uma dualidade, como a gente está acostumado a pensar a respeito, que talvez seja mais fácil de entender, né? Não seria, na verdade, uma escala onde as consciências extrafísicas vão gradativamente se libertando da matéria. Kardec fala isso na codificação, que os espíritos eles vão gradativamente se libertando da matéria e que um espírito puro ele se manifesta sem uma restrição espacial. Ele se manifesta como uma luz do sol que propaga para todos os lados, né? Então, desde que a gente tem essas informações de espíritos que estão sofrendo no lugar físico até um espírito que é puro e que não está limitado ao tempo e espaço, existe uma escala, né, que a gente pode imaginar no plano espiritual, né? Então não é simplesmente um plano físico e um plano espiritual. Aonde que o plano físico está nessa escala, né? Será que é uma dos níveis de consciência? Então são coisas que me fazem refletir. Eu não tenho a resposta, tá? Eu só estou colocando reflexões. Um outro item que traz bastante dados científicos para a gente, porque é bastante estudado, é a experiência de quase morte, as EQMs, né? Existem diversos relatos a respeito desses fenômenos, né, que são estudados pela ciência, né, sem nenhum vínculo religioso, filosófico, político, nem nada. E com isso diversos estudos estão sendo feitos para compreender o que se passa durante o processo da EQM. Existe um padrão que se percebe nesses momentos considerados por várias pessoas que passaram por essa experiência de EQM. Eles catalogaram um certo padrão, né? E diz o seguinte, que primeiramente a pessoa só sente uma enorme sensação de alívio. É como se tivesse tirado um escafandro da pessoa. Sabe o que é um escafandro? Aquela roupa de mergulhador de altas profundidades que tinha um capacetão. Então, é como se tivesse tirado aquela roupa lá. A pessoa sente uma enorme sensação de alívio. Posteriormente, acontece uma recapitulação de todas as experiências vividas naquela vida. De uma maneira muito rápida, é como se passasse um filme muito rápido e o espírito conseguisse perceber e sentir cada momento que ele viveu, mesmo aquele que eles nem lembravam mais. Isso é uma coisa relatada em várias experiências de EQM. Desse ponto em diante, as experiências divergem um pouco. Por enquanto que alguns veem um túnel de luz que parece sugar essas pessoas, né? As pessoas entram num túnel de luz a alta velocidade e do outro lado eles se encontram num lugar onde tem uma sensação muito prazerosa de alegria e felicidade. E lá eles encontram seres, alguns familiares e alguns não familiares, como se fosse um outro local onde você consegue conversar com familiares que já desencarnaram e obter informações de outros seres que você não conhece, né? Isso é uma constante nos relatos. E esses seres vêm nos dar informação e nos acolher, nos ajudar, nos orientar do que fazer a partir daí. A grande maioria deles nas EQMs, a maioria não, 100% deles nas EQMs, após conversar com esses seres falavam:
agora você tem que voltar porque a sua hora não chegou ainda. E aí eles voltam. Outros já narram a seguinte experiência, que depois de sentir lá, de recapitular toda a vida e tal, eles vão para um lugar muito escuro e sofrimento, onde eles têm, as experiências deles levam eles para esses lugares, é como se eles estivessem revivendo e eles acabam indo para esses lugares. E essas pessoas são aquelas que não gostam de falar no assunto ou que têm problemas psicológicos depois que voltam da EQM e ficam traumatizados e tudo mais. Daí vem uma frase que eu sempre digo, né? É extremamente importante nos prepararmos para a morte. Às vezes algumas pessoas que eu falo isso falam, Deus é livre. Mas é importante, porque é na hora da morte que quem você realmente é, na minha opinião, vai fazer com que você vá para um lugar desse, entendeu? Os seus problemas não resolvidos, eles vão vir à tona. Se você tem esses problemas como uma coisa muito pesada, isso vai criar uma realidade para você muito difícil, né? Então é importante que a gente leve muito a sério a reforma íntima, enquanto a gente está encarnado, né? E que a gente aplique essas coisas que a gente aprende na nossa vida. Bom, um terceiro item que eu coloquei aqui são os sonhos lúcidos, né? Que algumas pessoas chamam de viagem astral, desdobramento noturno, terror noturno, tem mais nomes que as pessoas usam por aí, tá? Só para recapitular, eu esqueci de mencionar uma coisa que eu não anotei. Experiência de EQM tem diversos materiais, livros e vídeos, dá para vocês, né, se interessarem, entender um pouco mais e ir atrás disso daí. De sonhos lúcidos tem uma literatura muito boa do Valdo Vieira, né, que chama Viagem Astral. O Valdo foi o cara que ajudou o Chico a escrever algumas obras do André Luiz e alguns livros, tá, que não são do André Luiz. Tem também alguma coisa do Saulo Calderon e do Wagner Borges, bem interessante, tá? Tem na internet, tem livros, tem uma série de literatura. O fenômeno do sonho lúcido, ou da viagem astral, como prefiram chamar, esse fenômeno é um item bastante polêmico, pois ao mesmo tempo que existe na prática, e eu pessoalmente já tive a oportunidade de experimentar algumas vezes, né? Existe uma infinidade de relatos mais ou menos extraordinários que fazem com que a gente questione um pouco se aquilo que a pessoa está relatando foi realmente um sonho lúcido ou foi na verdade um sonho imaginativo, ou ela trouxe uma bagagem muito imaginativa para aquele sonho lúcido. Então é difícil definir bem de maneira pura o que é um sonho lúcido e o que é um sonho idílico, né, que traz muito do seu consciente. A nossa mente, e com isso não estou me referindo ao cérebro, tá? Mas sim a nossa percepção da realidade, independente da matéria, é algo bastante complexo e difícil separar o que é realidade do que é ilusão, certo? Vocês concordam com isso? Os psicólogos e os psicoterapeutas, eu tenho uma estudante de psicoterapia em casa, eles possuem uma visão que diz o seguinte, eles são bem menos ortodoxos com relação a essa diferença de realidade e ilusão. E eles dizem o seguinte, eles acreditam que se algo existe para você, ele deve ser considerado como real para poder ser tratado. Porque você tem aquilo dentro de você, para você aquilo é como se fosse real. Então se você não encarar aquilo como real, por mais extraordinário que seja, você não consegue tratar. E se você fala para a pessoa, não, isso que você está sentindo não é verdade, você não vai tratar ninguém, certo? Você tem que levar aquilo a sério, para aquela pessoa isso é realidade. A nossa mente muitas vezes cria realidades baseadas em nossas experiências, moldados pelas nossas crenças e pela nossa capacidade cognitiva. Então a nossa realidade, ela é na verdade uma versão
da realidade verdadeira, porque ela depende da maneira com que eu entendi, ela depende da maneira com que eu acredito naquilo, né? E a experiência que eu vivi a respeito daquilo. Então, uma mesma experiência para duas pessoas diferentes são duas realidades diferentes. Isso está muito relacionado com o fato de, no desencarne, irmos para locais muito diferentes em função do que trazemos dentro de nós. De maneira também pessoal, né, eu arrisco uma interpretação aqui, que uma vez liberto do nosso corpo físico e com uma capacidade ampliada de perceber a realidade, nós criamos a nossa própria realidade, como uma projeção do que temos em nosso íntimo. E de alguma forma somos atraídos para essa realidade, realidades, e nesse local nós não estaremos sozinhos, porque de certa forma existe uma junção de afinidade. Então nós encontraremos outras pessoas que estão mais ou menos na mesma faixa, na mesma frequência vibratória. Durante as experiências de sonho lúcidos, os relatos mostram também padrão, e este é distinto do desencarne e do sonho convencional. Olha que interessante, as experiências de EQM têm um padrão, a de sonho lúcido tem um outro padrão. Né? Várias pessoas relatam coisas padronizadas ou de certa forma semelhantes, e é diferente um do outro. Primeiramente, adquirimos uma consciência bastante ampliada no sonho lúcido. Sabemos que estamos dormindo e que aquilo é uma realidade paralela. Você tem essa consciência, você sabe, eu estou dormindo e eu estou num outro lugar, mas na verdade isso aqui é um sonho. Em alguns casos, conseguimos observar o nosso corpo imóvel na cama, estando do lado de fora dele. Isso é muito interessante. Isso às vezes também acontece na EQM, é uma coincidência. A pessoa se vê fora do corpo e vê o corpo na cama. E sabe que fala, eu estou fora do corpo. Pessoas que têm mais experiência com isso, né? que estudam e que treinam. Né? A realidade presenciada é muito mais rica em todos os aspectos. Cor, luz, percepção, compreensão, sem a necessidade de enxergar e de se comunicar por palavras. Então, no sonho lúcido, você não precisa olhar para alguma coisa para você ver. É como se você tivesse um olhar 360, você vê tudo e você percebe tudo com detalhes. Encontramos pessoas que já não estão mais no plano físico. Isso é uma outra tendência, talvez não para os iniciantes, mas os que treinam e que praticam o sonho lúcido, eles conseguem chegar a se comunicar com outras entidades. Recebemos informações que não poderiam ter sido criadas por nós. Nós trazemos informações desse sonho lúcido, que não teria como eu saber. Então isso é mais uma grande prova de que você obteve uma informação de uma outra consciência, que sabia alguma coisa e te ensinou. A impressão que eu tenho a respeito disso é que nós estamos fazendo uma visita rápida, porém com limitado acesso ao plano espiritual. O tempo é quase sempre bem limitado. O sonho lúcido não demora muito. Geralmente a pessoa fica alguns minutos e depois ela já volta, ela acorda. E nós temos acesso muito limitado às informações e os locais. Você não consegue ir aonde você quer e nem obter as informações todas que você quer saber. Né? Eu não sei se isso é por um motivo de você realmente não pode obter algumas informações, ou porque é porque você volta muito rápido e você tinha muito mais perguntas para fazer. É bem interessante. Alguma dúvida ou pergunta até aqui? É bastante material, né? Bastante informação. A gente vai mudar para outra coisa. Dá a impressão que, da forma como a gente está entendendo, a gente meio que tem uma curva exponencial de profundidade no plano com nível de consciência, né? Que você vai ter no sonho, experiência pós-morte, desencarne, quanto mais consciência vai adquirindo, mais profundidade no plano espiritual você vai tendo, né? Eu também tenho essa impressão. Além desses aspectos ou aspectos de consciência extrafísica, podemos concluir algumas coisas básicas, porém fundamentais para a nossa vida. Primeiro, a verdadeira vida não é aqui. Não é aqui apenas, na verdade é uma parte, mas não é tudo.
e não acaba com a morte do corpo. Isso não é, de certa forma, uma esperança, como dizem muitas pessoas, né? Eu mesmo já disse isso. E você não aceitar que a morte é o fim de tudo e aí querer acreditar em alguma coisa. A ciência não tem esse problema de aceitar que a vida não acaba. É uma conclusão de estudos científicos, porque eles estão vendo que essas consciências permanecem, eles estão tendo informações disso. Nós temos pouquíssimo tempo para nos preparar para a transição da morte. E não sabemos ao certo quanto tempo viveremos as consequências de um mau preparo. O tempo e o espaço, pelo que a gente percebe, lá é muito diferente. Nós temos entidades que se manifestam aqui, nas nossas reuniões mediúnicas, que são entidades da guerra, da Segunda Guerra. São entidades da época dos impérios romanos, que estão se manifestando agora. Então, assim, a gente não sabe como o tempo lá se processa. Então, e o nosso tempo de vida aqui é bem curto, perto do tempo que nós vamos ter, né, para sempre, né? Então, nós temos que realmente dedicar, né, a nossa encarnação para nos prepararmos para autoconhecimento, reforma íntima, esse tipo de coisa. O caminho para esse preparo está na busca do autoconhecimento, da paz interior e, acima de tudo, de aprendermos a amar. Porque, acho que eu falei numa palestra que eu fiz recentemente, o amor é a chave, é o objetivo final. Todo o resto que vem nas filosofias, nas crenças, nas religiões e tudo, são ferramentas ou meios para você conseguir amar. Então, por exemplo, a caridade, que é um dos pilares do Espiritismo, na verdade nada mais é do que colocar esse amor em prática. Hoje eu faço a caridade querendo amar, para amanhã eu aprender a amar de verdade e fazer essa caridade de maneira natural. Então, o amor, na verdade, ele é o objetivo final. E isso faz com que a gente, quando aprender a amar, a gente abra mão, né, dos nossos defeitos, do nosso ego, nosso egoísmo, da nossa vaidade, e tudo mais que nos tira do caminho, né, da evolução. Então, essa é também uma parte que eu adicionei aqui do como eu percebo, né, o nosso propósito, que eu quis trazer para vocês aqui para fechar nossa palestra, tá? Muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, nós temos 2 minutos, né? Ixi. Pode. Você falou várias vezes sobre reforma íntima, que é algo que eu escuto desde o início que eu comecei a frequentar o centro. E era para mim era muito complicado. Eu não sabia o que era, não entendia, só sabia que era algo que se falava muito. Hoje eu já busco o meu caminho e tal, mas caso a gente tenha mais pessoas nessa mesma condição de quando eu comecei, você indicaria que tipo de ferramenta, além, acho que você falou que o amor seria uma, Santo Agostinho fala de a gente perguntar na hora de dormir também, rever o que a gente fez, pensar sobre o nosso dia e ver o que a gente fez de errado. Quais são as ferramentas que as pessoas podem usar para buscar essa reforma íntima? Através do quê? Eu acho que, para mim, né, é aprender a diminuir o nosso ego, trabalhar a nossa resignação, ter em mente que tudo na vida tem um propósito. Esse propósito é sempre nos ensinar,
que por pior que seja a experiência, como nós somos seres imortais, a única coisa que vai ficar é o aprendizado. Porque a dor vai passar, o sofrimento vai passar, o choro vai passar, né? Eu vou desencarnar, eu vou reencarnar, eu vou desencarnar. E a única coisa que vai ficar é o aprendizado. Então, se a gente tiver essa resignação de encarar as coisas já desde o início dessa forma, do tipo, é ruim, mas tem uma lição por trás. Deixa eu aprender, né? E é lógico que o sofrimento não é controlável, né? A gente tenta, mas a gente não tem o controle. Mas se eu tiver essa consciência de ser resignado e tentar tirar a lição daquilo, é mais fácil, né? Passa mais rápido. E só vou completar. E o autoconhecimento, saber os seus defeitos, para poder traçar um plano de ação para você melhorar os seus defeitos, porque aquilo pode pegar lá na frente para você na hora do seu desencarne. Você falou que eu ia falar agora, que eu acho que o primeiro passo para você pensar em deixar de lado o egoísmo, o orgulho, assim por diante, é você se conhecer, você reconhecer que você tem esses defeitos, que decidir que você quer não ter mais esses defeitos e aí trabalhar nele, né? Trabalhar nesses defeitos. Então, é uma etapa bem importante que é o autoconhecimento. Eu acho que uma das coisas que ajuda muito a gente passar a ter resignação, ser mais humilde, reconhecer que a gente é falível e assim por diante. Uma coisa que eu penso, e é um pouco, de certa forma, polêmico, que nem todo mundo concorda comigo. Amava. Né? Amava. Eu não vou falar. É que hoje nós vivemos numa sociedade onde a gente busca, né, se tratar, se melhorar e tudo mais. Existe uma sociedade que nos fala muitas vezes assim, calma, isso que você está sentindo é normal, nós somos seres humanos, somos falíveis e tudo mais, você não precisa se cobrar tanto, você não é uma pessoa, uma aberração, isso é normal sentir isso, é normal sentir aquilo, é normal fazer isso, é normal fazer aquilo, tudo bem. Eu não discordo desse approach, eu só acho que ele não está completo, porque deveria ser assim, calma, você é um ser falível, é normal sentir isso no seu estágio evolutivo, mas você precisa trabalhar para melhorar, porque isso não vai te levar em lugar nenhum se você continuar sendo assim, entendeu? Eu acho que falta esse mas. Não, acho que isso é o que hoje eu na penso, eu sempre pensei. Implícito ali. Tá implícito. Acho que Eu não sei se está implícito, porque você faz a pessoa se sentir confortável com muitas vezes o defeito dela, porque ela se sente acolhida por uma sociedade que também tem o mesmo defeito. Agora, se você não deixar bem claro o seguinte, porém, isso tem consequências, porque se você continuar fazendo isso, você não vai progredir, entendeu? Não se apresse, não se sinta o pior das pessoas e tal, mas tem um plano, entendeu? É que nem aquele aluno que faz um aluno que faz um monte de conta de matemática. A professora olha e fala assim, você tirou 7, você fala, meu Deus, errei 3 e tal. Fala, não, calma, 7 é uma nota boa, mas você pode melhorar, entendeu? Esse mas você pode melhorar, às vezes não é dito de maneira muito clara. E isso é importante porque lá na hora do desencarne, esse você pode melhorar não trabalhado, pode ser dolorido. Então, essa é a reforma íntima, né? É a reforma não sei se é tão polêmico, você botou outro susto mais em nós aí. Eu acho que não é muito isso é bem claro. Normal. Acho que não deixa muito claro isso. Só fazer um comentário, porque eu acho que você sintetizou bem quando você estava falando na questão de que cada um é diferente e tem realidades diferentes. Aquele exemplo que você deu cabe à reforma íntima também. Então, quando você responde o que é a reforma íntima, quais são os instrumentos? Você explicou algumas possibilidades, né? Você pode desde fazer um curso para te ajudar numa reforma íntima, pessoas que vão no psicólogo, outros que vão fazer uma anotação no final do ano e falar, esse ano eu quero melhorar isso. São vários instrumentos que também é uma reforma íntima. Só que vai ser muito diferente entre uma pessoa e outra. Aquilo que algumas pessoas julgam como
eu preciso melhorar aqui, as outras não consideram aquilo como uma Isso, possível concordo melhora. Então, plenamente. isso a gente tem que aprender a respeitar e entender essas diferenças. E o que você falou no final é muito certo também, concordo, mas eu acho que está, de certa forma, implícito, que é olha, você não é uma aberração, você está fazendo coisas boas, mas tem coisas melhores que você ainda consegue fazer. No sentido da motivação, de falar assim, olha, tem sempre algo mais que você pode fazer, mas não levar pro negativo, de que a pessoa não está conseguindo. Que eu acho que é isso que você quis dizer, não foi contra No isso. sentido de você sempre progredir. É. Você dizer para a pessoa assim, tá bom, mas você pode melhorar, você tem capacidade de Sim, melhorar. concordo. Né? Eu acho, se for polêmico, né? O que eu entendi, e que realmente eu também acho que é polêmico, é a seriedade do respeito ao próximo e o entendimento da nossa dimensão como um todo, né? O mundo inteiro ainda sofre, inclusive ao nosso redor, então esse exercício que você fala de humildade e de reflexão com nós mesmos, sair do... Eu acho que é bem complexo a gente falar, sair do nosso ego, né, não significa deixar de nos cuidar, né? Não. Mas entender que é só observar ao nosso redor quando sofre, enquanto nós não sofremos, né? Mas enquanto outro sofre, a gente acaba sofrendo, né? Como é uma ferida, entender que a ferida do outro é a nossa ferida também. Então, nesse ponto já liga tudo, amar ao próximo como nós mesmos, né? Nós como cristãos, eu acho que até facilita o fato do aprendizado. Mas, assim como a gente já sabe que tem cristãos que são até mais cristãos que nós mesmos, fazendo exercícios de empatia, cuidando do próximo, sendo solidário. E tem pessoas que não são cristãs, Exatamente. que são mais cristãos que a gente. Exatamente. Não se declaram, né? Eu acho que é ainda mais difícil para Nem essas conhece pessoas. Jesus. Eu já tive próximos ou até chefes que se declararam: eu admiro você que acredita em algo maior, mas eu não. Aí você fala, cara, como que essa vida funciona? Né? Mas só o fato de a gente observar ao nosso redor e fazer o exercício da empatia, que é nos colocar no lugar dos outros, a gente já começa a exercitar essa reflexão dentro de nós mesmos, né? Pensar um pouquinho e observar e falar, cara, como eu posso ser muito grato pelo que eu tenho hoje. Legal. Tudo bem, pessoal? Vamos fechar então? Vamos agradecer mais uma vez, né, pelo fato da gente poder estar aqui mais uma noite reunidos aqui nesse grupo de amigos, a fim de refletirmos um pouco sobre nossa vida, nossos propósitos, né, até para que a gente possa traçar planos para os nossos próximos dias, anos, quem sabe as nossas próximas encarnações também. Vamos agradecer a espiritualidade que preparou o ambiente, que aproveitou esse tempo aqui para cuidar de nós, nos ajudando, nos intuindo, nos limpando de energias ruins. E vamos nos preparar então para logo mais tomarmos um passe, onde nós vamos receber na medida do mérito e da necessidade de cada um, as energias que a gente precisa, que a gente busca. E possamos voltar semana que vem para continuarmos esse trabalho de autoconhecimento, de reflexão com esse grupo aqui, né? Que de certa forma traz uma alegria muito grande estarmos reunidos. Agradecimento ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, que assim seja.